Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, emitiu forte nota protestando contra o uso indevido do cartão corporativo do Corinthians. Atacante Yuri Alberto completou 3 anos de Corinthians, dizendo que ainda quer continuar fazendo história pelo timão. E será que após ter faltado dos trabalhos da última quarta-feira, dia 9 de julho, existe alguma possibilidade do atacante Memphis ir parar no banco de reservas? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começaremos esse vídeo de hoje falando sobre Yuri Alberto. Recentemente ele completou 3 anos que chegou ao Corinthians e colocou uma publicação em suas redes sociais dizendo que ainda quer continuar fazendo história pelo timão. O Yuri Alberto hoje é um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians. Atacante, jovem atacante, apenas 24 anos. O Yuri chegou ao Corinthians em 2022, quando ele estava na equipe do Zenit da Rússia e começaram a acontecer todas aquelas coisas entre a Rússia e a Ucrânia. O Yuri Alberto acabou deixando o futebol russo e chegou ao Corinthians por empréstimo. O Yuri foi anunciado de forma oficial como reforço do Corinthians no dia 29 de junho de 2022, ou seja, dia 29 de junho de 2025, o Yuri Alberto chegou a 3 anos, completou 3 anos que chegou no timão e colocou uma publicação em suas redes sociais comemorando esse momento, dizendo que quer continuar fazendo história pelo timão. Vamos lá pelas palavras dele. Vestir essa camisa por 3 anos é uma honra que não tem como explicar. O Corinthians me transformou como atleta, como pessoa. Cada jogo, cada gol, cada momento com essa torcida me fortaleceu. Agradeço a Deus, a minha família e a todos que caminham comigo desde o primeiro dia aqui. Sigo dando tudo de mim para continuar fazendo história com essa camisa tão pesada e tão especial. Então o Yuri quer continuar fazendo história, ele que hoje é o maior artilheiro do século no Corinthians e também é o maior artilheiro da nossa casa, maior artilheiro da Neoquímica Arena, título até o momento conquistado, Campeonato Paulista desse ano. A minha opinião quanto a esses 3 anos que o Yuri Alberto completou de Corinthians é a seguinte. Bom, estamos falando de um Yuri que teve altos e baixos, jejum de gols, foi alvo de protesto durante o período em que ele estava em baixa, mas uma coisa eu vou falar para vocês aqui, é algo que eu sempre falei. O Yuri, mesmo nos momentos que ele não estava nada bem, ele nunca deixou de brigar, nunca deixou de demonstrar força de vontade, raça. Claro, atacante precisa de gols, e o Yuri teve momentos que ele viveu o jejum de gols. Esses momentos ruins, graças a Deus, passaram. Hoje estamos falando de um Yuri Alberto que o ano passado foi o principal artilheiro do futebol brasileiro. Nesse ano já é o artilheiro do Corinthians, essa temporada 2025, são 13 gols marcados. Nesse momento o Yuri está avançando no processo de recuperação da sua lesão, uma lesão que ele sofreu no final do mês de maio. Agora uma coisa eu falo para vocês, a partir de agora, janela de transferências do futebol europeu, eu particularmente acredito que será difícil a permanência do Yuri Alberto no timão. Chegarão muitas propostas, sabemos que o atleta também tem seu objetivo de jogar no futebol europeu, de voltar para a Europa, tem questões de valores envolvidos. Eu particularmente quero muito que o Yuri continue, ele já falou que ficará até o final do ano, mas vamos ver como será essa janela de transferência. Para mim, o Yuri, volta a dizer, é um dos principais nomes, é o dono do ataque do Corinthians. Eu particularmente gostaria que ele ficasse pelo menos até a metade do ano que vem, mas será bastante difícil. E agora vamos falar sobre o Memphis. Será que após
ele ter faltado aos trabalhos da última quarta-feira, ele pode parar no banco de reservas. O Memphis acabou virando destaque, mas não pelo seu futebol, não pelas suas jogadas geniais, mas sim por um fato de indisciplina que aconteceu na última quarta-feira. O atleta não compareceu aos trabalhos do CT Dr. Joaquim Grava, não avisou ninguém, e claro que isso acabou gerando motivos de dúvidas, muitos se perguntando, será que o Memphis vai embora? Será que ele não vai mais treinar? Na última quinta, dia 10, ele apareceu para treinar, conversou com a diretoria, conversou com o Fabinho Soldado, conversou com o Dorival, conversou com os jogadores, pediu desculpas, falou que quer continuar no Corinthians e vida que segue. Após esse episódio, algumas questões passaram a ser perguntadas, algumas dúvidas. E uma das principais é se depois desse ato de indisciplina, o Memphis vai parar no banco de reservas. Bom, na última quinta-feira, quando ele voltou, ele conversou com o Dorival, pediu desculpas, treinou normalmente e treinou entre os titulares nos trabalhos que aconteceram na manhã de hoje. Também ele esteve entre os titulares, claro, acontecem ali os revezamentos durante os trabalhos. O Dorival não vai explanar, por exemplo, hoje mesmo teve imprensa no CT, o Dorival não vai explanar exatamente o time que ele vai usar no domingo, mas o Memphis trabalhando ali normalmente. Então, situação que o Corinthians mesmo já trata como resolvido, e a questão do Memphis ir para o banco de reservas, eu particularmente trato como muito improvável de acontecer. Mas claro, vamos aguardar até domingo, 1 hora antes do jogo contra o Bragantino, que é quando sairá a escalação oficial. A minha opinião quanto a essa dúvida de repente o Memphis ficar no banco de reservas por esse ato de indisciplina é a seguinte. Bom, normalmente quando o jogador falta a treinos, a trabalhos, ele acaba saindo da equipe titular. Mas eu particularmente vejo praticamente impossível isso acontecer com o Memphis. Capitão, você está falando isso porque é o Memphis, o Dorival não tem condições de agir de forma mais severa? Não, não estou falando isso. Muito pelo contrário. Eu estou falando de necessidade de contingente, de jogador. Nós já temos a ausência do Yuri Alberto. O Dorival já está trabalhando para encontrar o substituto do Yuri. Acredita-se que será o Romero. Agora vai deixar o Memphis de fora? Então, pensando na equipe, tem que pensar na equipe. E o Memphis, sabemos que ele é diferenciado. Então, eu acredito que essa questão, Yuri fora, acaba até pesando em, de repente, o Memphis ir parar no banco. Eu acredito que isso é impossível de acontecer, claro. Não sei, a escalação, volto a dizer, saiu 1 hora antes do jogo, mas eu não vejo o Dorival indo para esse caminho, porque já pediu desculpas, já conversaram, a situação é tida como resolvida. Eu não vejo isso, claro, muitas dúvidas ainda surgem, alguns ainda acham que de repente o Dorival pode surpreender nessa questão, de repente o Dorival surpreender e colocar o Memphis no banco, mas volto a dizer a vocês, pensando o Yuri fora, necessidade que o Corinthians tem de vitória, sabemos da importância do Memphis, eu acredito que ele começará o jogo entre os titulares. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a forte nota de protesto emitido pelos Gaviões da Fiel contra o ex-presidente André Sanches, após ele ter admitido que usou o cartão corporativo do Corinthians de forma indevida. Nas últimas horas, viralizou após o ex-presidente André Sanches ter confirmado que usou o cartão corporativo do Corinthians de forma indevida. Gastos que ultrapassam R$ 9.400, informação que foi colocada no mês passado por uma página do X chamada Maloficial, foi confirmada pelo próprio André Sanches. Inclusive ele emitiu uma nota, já deu entrevista falando sobre isso, dizendo que confundiu o cartão, que acabou bebendo um pouco mais e cobrou o financeiro da época, que não cobrou dele para que ele ressarcisse o clube. Enfim, absolutamente que isso acabou viralizando, muitos protestos, e os Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, emitiu uma forte nota
protestando sobre esses gastos cometidos pelo ex-presidente. Vamos lá para a nota dos Gaviões. O Gaviões da Fiel Torcida, fundada para fiscalizar e defender incondicionalmente os interesses do Esporte Clube Corinthians Paulista, vem a público exigir providências imediatas diante das recentes denúncias envolvendo o ex-presidente André Sanches, acusado de uso indevido do cartão corporativo do clube. A fiel torcida que sustenta esse clube com amor, presença e fidelidade não admite que seu nome seja sujo por práticas que afrontam a transparência e a moralidade que devem reger a administração desta instituição. Exigimos que o Conselho de Ética do Corinthians cumpra seu papel e atue de forma independente, de acordo com o que determina e rege o Estatuto, acolhendo as denúncias formais para apurar os fatos, garantindo ampla defesa e, se comprovada as irregularidades, promovendo a exclusão do ex-presidente do quadro de associados. Da mesma forma, reivindicamos que o Conselho Deliberativo abra imediatamente todas as contas e movimentações financeiras dos últimos anos para análise detalhada, permitindo que a fiel torcida saiba como o dinheiro do clube foi utilizado. O Gaviões da Fiel não compactua com corrupção, desvio de conduta ou qualquer ação que prejudique o Corinthians. Lutaremos sempre para que o clube seja administrado de forma ética, honesta e transparente, honrando a grandeza de sua história e o peso de sua torcida. Exigimos respeito. Chega de notícias negativas. O Corinthians é do povo e deve ser tratado com dignidade. Gaviões da Fiel Torcida. Então, os Gaviões emitiu forte nota de protesto, inclusive pedindo para que os processos sejam respeitados e, caso seja comprovado, exigindo a expulsão do André Sanches do Corinthians. A minha opinião quanto a essa forte nota dos Gaviões é a seguinte. Bom, vai de acordo com o que eu falei para vocês na opinião do vídeo que eu publiquei na manhã do dia 11 de julho, falando sobre o assunto, que exatamente o que eu estava dizendo. Tem que passar pelos processos. Conselho Deliberativo, Conselho de Ética, precisa ser apurado, inclusive eu disse que tem que fazer uma auditoria do cartão desde quando ele existe. Então a nota dos Gaviões vai de acordo com aquilo que eu falei para vocês mais cedo. É isso que tem que ser feito. Caso seja comprovado, tem que realmente haver expulsão. Qualquer um que lesar o Corinthians, comprovadamente tem que ser comprovado. Por exemplo, o André Sanches admitiu, cobrando o departamento financeiro, falando que confundiu o cartão. Tem muita gente tentando normalizar isso. Isso aconteceu em 2020. Como assim confundir o cartão? Tudo bem, é o que ele está usando como justificativa. Tem que pagar. Falou que vai pagar com juros e correção monetária. Mas é preciso apurar. Tem que fazer um pente fino nesse cartão. Volto a dizer a vocês. Então, correta a nota dos Gaviões. Correto, forte posicionamento. Gaviões se posicionou de forma forte e correta. E agora vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Dentre as exigências aí dos Gaviões, no caso que se for comprovadas irregularidades, querem a expulsão do Andrés do clube. Então, vamos aguardar para vermos as providências que serão tomadas pelos conselhos, o de ética e também o deliberativo. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de 3 anos do Yuri Alberto no Corinthians? Quanto tempo vocês acreditam que ele ainda permanecerá no timão? E quanto ao Memphis, vocês acham que de repente pode haver alguma possibilidade do Memphis ir parar no banco de reservas depois de ter faltado nos trabalhos da última quarta-feira? E quanto ao posicionamento dos Gaviões em relação ao uso do cartão do Corinthians cometido pelo André Sanches? O que vocês acharam da nota dos Gaviões? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!